Minha gente, hoje é o dia da poesia. Nós mostramos uma reportagem com a poetisa Vera Vilar. Hoje também é dia de combate ao racismo. Falamos também desse assunto. E agora a gente vai falar sobre o Dia da Infância. É um dia, gente, que nos traz a reflexão sobre os crimes cometidos contra os nossos menores. Para vocês terem uma noção da gravidade, só nos 2 primeiros meses desse ano foram registrados 864 crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Sergipe. No ano passado, 5.868 crimes. Esses são os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Eu vou ao vivo agora com o Antônio Cardoso, que vai falar um pouco sobre esses números alarmantes, a importância de identificar os sinais nas vítimas. Vítimas, Antônio Cardoso, que muitas vezes sequer falam, porque nós já mostramos aqui violência sexual até contra bebê. Infelizmente, né, Antônio? Boa noite. Olá mais uma vez, Mariane, a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Sergipe. Pois é um dado que realmente não tem outra palavra. Assustador. Mais de 5.800 no ano passado e este ano, em apenas 2 meses, mais de 860 casos de crimes, lembrando, crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A Polícia Civil divulgou informações sobre estes casos e também orientações, tanto para pais, responsáveis, pessoas ao redor das crianças, porque a gente lembra que os principais acusados, os principais suspeitos de cometer esses crimes, geralmente são do centro familiar ou pessoas próximas. Óbvio que a primeira orientação é nunca deixar uma criança ou adolescente junto com um desconhecido. Permitir, né, essa aproximação com uma pessoa que não é daquele seio familiar. Mesmo assim, a gente sabe que os principais suspeitos estão naquele centro. Por isso, é sempre importante manter a vigilância o tempo todo. Pais responsáveis, professoras, pessoas que têm contato, até profissionais de saúde que estão nos assistindo, qualquer indício precisa ser rapidamente notado. Isso quando a gente fala na vida cotidiana, né? Ali no nosso meio, que está mais próximo, real, palpável, mas também existe o perigo da internet hoje em dia, Mariana. A gente sabe que a internet é uma porta aberta para todos os locais, é realmente um caminho inesgotável de informações, mas também é um perigo enorme, pois permite que qualquer pessoa entre em contato com a criança ou com um adolescente. Por isso é preciso também manter a vigilância nesse espaço que não é físico, né? Mas nesse espaço etéreo que é a internet. É preciso sempre manter essa vigilância aos menores indícios, porque crianças, até crianças menores, às vezes não sabem identificar que estão sendo vítimas de abusos. Elas apenas indicam, né, apontam algumas coisas, ficam mais quietinhas, mais retraídas, elas não falam muito. Às vezes uma criança bastante agitada, uma criança que é alegre, acaba ficando um pouco mais triste, um pouco mais retraída. Isso pode ser um indício de que esta criança está passando por dificuldades. Por isso, é sempre importante manter essa vigilância perene, e não apenas pais responsáveis, mas como eu falei, professores, às vezes profissionais de saúde, familiares um pouco mais longe, né? Primo, irmão, tio, todo mundo precisa estar atento, pois a segurança das crianças e adolescentes não é apenas de pais e responsáveis, mas de toda a sociedade. Isso é legalmente falando. Todo mundo que está aqui é responsável pela saúde, integridade e segurança de crianças e adolescentes. Mas olha, quem fala melhor sobre este assunto é o delegado Ronaldo Marinho, que comanda a Delegacia Especial de Proteção à Criança e Adolescente aqui da Polícia Civil de Sergipe. Ele tem mais detalhes sobre isso. Vamos ouvir. Nossas crianças e adolescentes é a prioridade absoluta, como prevê a nossa Constituição, e os nossos órgãos públicos devem se voltar a esse público, que é um público hipervulnerável. A criança e adolescente não é um adulto em miniatura e deve ser tratado de acordo com a sua idade. Qualquer tipo de violência na educação da criança e do adolescente, ela deve ser banida na nossa cultura. O diálogo, a conversa franca, direta, o exemplo a ser dado deve ser o caminho para a educação de nossas crianças e nossos adolescentes. E nós temos percebido uma quantidade muito grande de condutas que violem a integridade física e psicológica de crianças e adolescentes. E também nós temos identificado aqui registros com crimes sexuais. Esses crimes são os crimes que deixam mais marcas em as crianças, marcas às vezes permanentes
na formação daquela criança, e isso deve ser observado, o cuidado deve ser dado por parte dos pais e dos adultos que cuidam dessas crianças. Quase 80% das violações sexuais que são vitimadas crianças e adolescentes são praticadas por pessoas próximas, seja padrastos, pais, mães, tios, irmãos, pessoas que da convivência daquela criança, daquela adolescente, e que ela adquiriu confiança e por isso fica mais fácil para o pedófilo abusar delas. Mas isso faz com que tenhamos uma responsabilidade muito grande, nós, educadores e profissionais dos aparelhos estatais, postos de saúde, clínicas médicas, que são atendidas essas crianças. Então, essas crianças elas dão sinais para a gente, elas pedem socorro para a gente. E nós, observando isso, nós devemos comunicar à autoridade pública para que ela tome providências. Porque essas crianças, elas falam, mas não falam com umas palavras muito claras, elas falam com o corpo, com o sentimento. Ela se recolhe, ela evita pessoas, ela começa a se mutilar, ela começa a não tomar o cuidado com o seu corpo. Isso são sinais de que algum tipo de violência está sendo empregada contra essa criança ou esse adolescente. E nós devemos ter muito cuidado com relação a isso. Um outro fator que eu acho que é muito importante é o cuidado com o acesso à internet e redes sociais. Os pais devem ter controle sobre isso. Claro que cabe a cada pai e mãe decidir qual é o momento de fornecer um aparelho celular, um smartphone para o seu filho. Isso é uma questão muito pessoal. Mas eu sempre digo que qualquer tipo de fornecimento de acesso à internet deve ser controlado. E hoje nós dispomos de aplicativos gratuitos de controle desse acesso por parte de crianças e adolescentes. E os pais devem acompanhar diretamente. Essa confiança deve ser estabelecida, essa relação de afetividade deve ser mantida. Isso faz com que as crianças se sintam à vontade para relatar para os pais, para os tios, padrinhos, ou mesmo para os professores o que está acontecendo na vida delas. Pois é, a gente ouviu aí o delegado Ronaldo Marinho falando sobre estes casos, falando das orientações necessárias, e a gente lembra, para quem está nos ouvindo, que o número da Polícia Militar para situações de emergência está sempre disponível 24 horas por dia. No número 190, para situações de emergência, né? Ali que você está flagrando um crime contra a criança ou qualquer outro crime. Além disso, para denunciar esses crimes, que não esteja acontecendo, não seja em flagrante, para denunciar este crime, o número da polícia, o número 181, está sempre disponível 24 horas por dia, a ligação é gratuita e o sigilo é sempre garantido. Como o delegado falou, pessoas próximas, tios, avós, irmãos, primos, até profissionais da escola, professores, policiais, postos de saúde, pessoas que atendem aquelas crianças que percebem uma mudança na estrutura dessa criança, no modo dela falar, no modo dela agir, é preciso manter essa vigilância perene. Toda a sociedade precisa manter a segurança das nossas crianças e adolescentes. Mariana. Muito obrigada, viu, Antônio, pelas informações. Só trazendo aqui para vocês o Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis, um número fixo, né? 79-3205-9400. Existem, é claro, os outros canais, o Disque Denúncia, que é o 181 também. Se o crime aconteceu naquele momento, pode ligar no 190.